A Rede Migrações no Brasil, do Instituto Brasil Plural, reúne pesquisadores em torno de diferentes temáticas, desde a circulação de jogadores pelo mundo, pelo globo, até brasileiras no exterior, haitianos no Brasil, travestis em Floripa, enfim, reúne uma temática diversificada e a partir de diferentes enfoques teóricos metodológicos. No caso dos haitianos no Amazonas, especificamente, um grupo de pesquisadores de Manaus vem abordando essa temática a partir também de diferentes enfoques. A chegada dos haitianos no Amazonas a partir de janeiro de 2010 constitui um fato novo na região, não só pelo grande afluxo de imigrantes em tão curto espaço de tempo, mas também por significar um desafio à sociedade civil e ao governo brasileiro no sentido de dar respostas rápidas e efetivas para esse grupo de imigrantes que chegavam e continuam chegando nas fronteiras amazônicas em busca de trabalho. A pergunta é, por que o Brasil? Se antes eles não tinham esta rota como um possível destino, já que na história do Haiti, eles anteriormente emigravam para outros países, né, como Estados Unidos, para a França, para a República Dominicana, para a Venezuela e etc. O Brasil passou a fazer parte desta rota a partir de 2010. Vários fatores contribuíram para que esses imigrantes escolheram, entre aspas, o Brasil. Creio eu que, além do evento da questão do terremoto, né, que foi uma catástrofe natural, outros elementos também contribuíram e contribuem para que essa emigração possa ter, né, o Brasil como destino. Ou seja, é preciso considerar a situação estrutural, a situação histórica, né, de dependência do Haiti, onde questões econômicas, sociais, políticas, né, contribuíram e contribuem para a imigração dos haitianos. O terremoto foi apenas um ponto, né, do iceberg. Ou seja, o Brasil passou a fazer parte do imaginário desses imigrantes a partir do momento que o Brasil também se faz presente nesse país através das forças de paz da ONU, desde 2004. A partir de então, criou-se um imaginário de que o Brasil, não é, poderia ser, não é, o Eldorado para esses imigrantes, ou seja, que poderia oferecer uma vida melhor para eles, já que a nossa economia, não é, a ideia que se propaga é de que uma economia em crescimento, em vista das grandes obras, para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Enfim, todos esses elementos contribuíram para construir o imaginário de que o Brasil poderia ser, né, essa nova terra, esse novo Eldorado para os haitianos. Agora, por que a Amazônia? Bom, acredito que uma questão importante é de que dadas as exigências de entrada no país, ou seja, é necessário tirar um visto lá no país de origem e, dadas as dificuldades para se tirar esse visto, criou-se uma rota alternativa pelas fronteiras amazônicas. Ou seja, eles saem do Haiti, passam pela República Dominicana, depois vão até o Panamá, do Panamá ao Equador, do Equador ao Peru, e depois eles seguem em barco ou por terra até as fronteiras brasileiras, seja em Tabatinga, no Amazonas, ou Assis Brasil, Brasileia, no Acre. Isto a partir de 2012. É importante ressaltar, não é, a estratégia encontrada por eles para entrar, né, por essas fronteiras. Ao chegarem na fronteira brasileira, eles solicitam a condição de refugiados, ou seja, solicitam o protocolo de refúgio. Bom, a questão é que o Brasil, sendo signatário da Convenção da ONU para os refugiados, esse pedido não poderia ser-lhes negado. Ou seja, por que o Brasil, então, não os reconhece como refugiado? Então, essa é uma questão importante, não é? Porque se eles... A situação social, né, política do Haiti constitui uma situação de violação de direitos humanos, e se a lei brasileira, o Estatuto do Refugiado, reconhece
a possibilidade, né, de conceder refúgio nessas condições, ou seja, quando há uma violação de direitos humanos. Então, nesse ponto de vista, eles poderiam ter sido reconhecidos como refugiados. No entanto, o Brasil preferiu encontrar uma outra saída, concedendo-lhes o visto humanitário. Essa foi, então, a saída brasileira para essa questão. Porém, só o visto humanitário, isso não resolve o problema deles. Depois de conceder-lhes o visto, eles devem continuar, então, a luta em busca de trabalho, em busca de moradia, ou seja, a inserção na sociedade brasileira. Importa ressaltar também a situação que se criou na fronteira, seja em Tabatinga ou no Acre, em razão da burocracia, da demora na concessão desse protocolo de refugiado. Ou seja, a Polícia Federal recebia, né, atendia por dia 10 a 20 pessoas. E isso causou um grande problema, um acúmulo de pessoas naquela fronteira, gerando uma crise humanitária no final de 2012 em Tabatinga e agora este ano em Brasileia, no Acre. Ou seja, isso revela, né, o despreparo das instituições brasileiras para lidar com esta questão, e também a forma como o Brasil tem lidado, né, com esses novos fluxos migratórios. Bom, isso é um dado importante, não é, dos descaminhos da nossa política migratória, ou seja, é uma política reativa, né? Ela não prevê, ela não se antecipa, ela apenas reage diante desses fenômenos, dos novos fenômenos. Agora, importa perguntar, né, como eles serão inseridos nesse contexto, nesse novo contexto brasileiro, seja no Amazonas ou em outras partes do país, já que grande parte deles não ficaram no Amazonas ou em Manaus, né? Segundo a Pastoral do Migrante, dos 5.000, mais de 5.000 que já passaram por Manaus, a maior parte deles já seguiram um caminho para outros lugares, para outras cidades brasileiras. Entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outras cidades menores do sul do país ou em Santa Catarina. Bom, a busca deles é por trabalho, ou seja, todo aquele que emigra, todo aquele que sai da sua terra é em busca de trabalho, de uma vida melhor, enfim, de novas perspectivas. É isso que eles estão buscando no Brasil. E grande parte deles já encontraram trabalho, porém eles estão sendo inseridos no mercado de trabalho que muitas vezes não exige alta qualificação, ou seja, até porque grande parte deles também não tem uma alta qualificação. Em geral, eles têm uma escolaridade média, o ensino do ciclo primário completo e o ensino médio, ou o ensino técnico. Então, grande parte deles possui cursos técnicos. Enfim, o grande desafio que se coloca agora, nesse segundo momento, é exatamente a inserção no mercado de trabalho e a inserção social, cultural deles no Brasil. Até porque eles têm uma cultura diferente, uma língua diferente, falam mais do que uma língua, além do crioulo, falam francês, alguns falam espanhol, falam inglês. Enfim, desse ponto de vista, eles encontram-se numa situação privilegiada em relação a outros imigrantes no Brasil. Bom, a grande pergunta que fica é como serão integrados, inseridos no contexto amazônico ou no contexto brasileiro. Ou seja, já que eles são negros e têm uma cultura diferente, uma cultura específica. Esta é a questão que fica. Ou seja, a pesquisa que estamos fazendo sobre os imigrantes haitianos em Manaus é nesse sentido, de entender o porquê, né, qual o significado dessa presença no Amazonas e quais seriam os desdobramentos dessa presença, ou seja, como eles serão inseridos, como eles serão integrados nesse contexto amazônico e no contexto brasileiro. Então essa é a ideia, o objetivo da nossa pesquisa, e para que ela também sirva como elementos, forneça elementos, subsídios para políticas públicas, para uma política que incorpore o imigrante, não apenas como mão de obra, como um elemento a mais
para a economia, não é? Mas que seja também um elemento que contribua para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento social, cultural. Essa é a ideia. Ou seja, que os imigrantes sejam, de fato, entendidos, que a imigração seja entendida como um fato social que envolva, né, a sociedade brasileira como um todo, não só a sociedade de chegada, mas também a sociedade de partida. Essa é a ideia. Ou seja, o nosso objetivo é contribuir para que essa nova presença, não só dos haitianos, mas também de outros grupos, contribuam para criar um Brasil mais plural, mais democrático. Essa é a nossa ideia.